Oi pessoal, Magno Malta aqui. Hoje estou tendo o prazer de receber aqui meu amigo Zé Trovão. Zé Trovão, eu não preciso descrever sobre ele, porque esse caminhoneiro se tornou um símbolo de luta no Brasil, um símbolo de coragem, se tornou também símbolo de covardia, não é? E um cara que, por ser um caminhoneiro, um homem da estrada, com um senso aguçado de justiça no coração. Zé, bom ter você aqui, viu? Eu que agradeço. E poder falar um pouquinho com você. Eu queria saber um pouquinho da sua origem. Você é filho de caminhoneiro? Como é que nasceu isso na sua vida? Magno, primeiro eu queria te agradecer por ter me aberto esse convite. E é a primeira vez que eu saio do estado de Santa Catarina em 9 meses, desde a minha prisão, no dia 26 de outubro de 2021, onde eu passei 2 meses no presídio, depois passei mais 2 meses preso em minha residência. São 5 meses podendo andar só dentro do meu estado. Começou podendo andar dentro da minha cidade, depois ampliou a minha rota. E é a primeira vez que eu saí do meu estado, depois de tanto tempo. E fui agraciado para vir no teu evento, lançamento da tua candidatura oficial, um evento lindo, maravilhoso, com muita gente, uma galera que está na rua trabalhando, pedindo voto para o presidente Bolsonaro, pedindo voto para você. Isso me alegrou demais. Eu sou honrado em tê-lo como irmão, como amigo, e antes de começarmos a gravar, esse conselho que você me deu está cravado aqui na tábua do meu coração, vou levar ele para sempre. Magno, eu sou filho de um trabalhador rural, um homem que quebrava pedra para sustentar seus filhos, criava porcos, galinha, tirava um leitinho. Um colono que trabalhou muito para sustentar a família. O caminhão, ele era uma paixão porque eu morava numa cidade chamada Taruaçu, próximo de Governador Valadares, e eu morava a 5 quilômetros da BR-116. Quando pequeno, saía da escola, corria, ia para um campo que tinha próximo da rodovia e ficava vendo os caminhões passar. E eu dizia, olha que legal, um dia eu queria viajar assim pelo Brasil. A vida deu muitas viravoltas, e em um determinado momento eu saio dessa cidadezinha, vou para São Paulo, que é minha terra natal, onde eu nasci, só que só nasci em São Paulo, porque eu nasci de um homem e de uma mulher que não tiveram condições de me criar, não tiveram juízo suficiente e me entregaram para os meus avós. E eu voltei a São Paulo para estudar um pouco melhor, ter um pouco mais de informação. Morei alguns anos na casa de uma tia minha e dali comecei a minha vida. Passei por muitas coisas, trabalhei em vários setores. Aos 13 anos eu já trabalhava de servente de pedreiro em São Paulo, depois fui atendente de supermercado, depois eu fui trilhando outros caminhos, virei motoboy em São Paulo. Trabalhei muitos anos com eventos, porque eu fazia eventos final de semana. E um dia conheci uma pessoa que me convidou a trabalhar de corretor de imóveis em São Paulo. Foi onde eu comecei a ganhar dinheiro. Em 2015 veio a crise imobiliária em São Paulo. Nós ficamos 1 ano praticamente sem vender nada. E eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Continuo aqui e uso todo o dinheiro que eu tinha um pouquinho de dinheiro ali, por volta de quase 60 mil reais, ou eu sigo minha vida e vou começar a fazer outra coisa. Como eu já tinha uma paixão no caminhão, e eu tinha um pessoal no Paraná que era família da minha ex-mulher, eu decidi ir para o Paraná e comprar meu primeiro caminhão. Comprei meu primeiro caminhão, um 111378. Puxava colchão na Ortobon Colchão, em Arapongas. Ali começa a minha história. Dali eu vou para Pato Branco, de Pato Branco eu vou para Joinville. Joinville foi onde eu realizei o maior sonho da minha vida, que era trabalhar com um bitrem. 30 metros, 2 baús, puxar geladeira, aquela coisa toda, e onde eu constituí a minha família atual. A minha vida vem se passando desses anos para cá, então não foi uma raiz familiar, foi um sonho próprio. E hoje eu digo para você que o caminhão me ensinou muito. Eu tinha tido o ensinamento dos meus pais, de tem que ser homem, tem que honrar a tua palavra, tem que honrar as coisas que você se comprometer a fazer.
Mas o caminhão me ensinou algo maior. O caminhão me ensinou o amor pelo meu país. Rodando os 4 cantos do Brasil, eu vi pessoas na beira de estrada que vendiam um corpo por troca de R$5. Vi pessoas que passavam fome porque não tinham o que fazer e nem uma terra para plantar. E aquilo foi me deixando cada vez mais agoniado e eu preocupado. E ali eu começo a minha luta, a defender aquilo que eu achava correto. Comecei defendendo a minha categoria, brigando pela minha categoria. Em 2018, participei da maior greve da história do Brasil. Foram 12 dias parado, literalmente, no pátio de um posto, reivindicando melhorias, reivindicando condições de trabalho. Mas logo depois disso eu abandonei a luta, porque deu tudo errado, fomos enganados por uma série de aproveitadores da categoria, porque a categoria tem muito aproveitador. E eu me senti muito mal, falei, olha cara, esse povo não serve para mim, eu sou um homem que aprendi o que é certo, e abandonei. Mas em 2020, Magno, um dito cujo, que se diz representante de sindicato no Brasil, juntou com a turminha da esquerda, MST e CUT, e chamaram uma paralisação dos caminhoneiros para atacar o governo Bolsonaro. Eu tinha saído de viagem, na ocasião, eu tenho esse vídeo, eu tinha tirado a minha barba porque eu tinha tido um fungus, estava com a barba tudo machucado, e na estrada eu falei, cara, eu não vou deixar esses caras fazer greve. E fiz um vídeo revoltado, quase 18 minutos de vídeo, de 15, 16, 17 minutos, não me lembro. E dei nome aos porcos, falei o que cada um fazia, chamei de bandido, chamei de sem vergonha, e esse vídeo viralizou. Dali se criou uma página, um amigo meu de São Paulo criou a página Zé Trovão, a voz das estradas, falou, tem tudo a ver contigo, e eu comecei a falar. Em 2021, eu conheço um cara chamado Turíbio Torres, um amigo que hoje assim como eu, sou candidato a deputado federal, ele é candidato a deputado estadual em Santa Catarina. Eu o convidei para fazer parte desse momento comigo. E é um cara batalhador. E nós começamos a querer fazer um movimento, porque eu conheci ele através de um movimento bacana que ele estava fazendo. Ele estava convocando todos os empresários de Santa Catarina para levar 2 ônibus de cada cidade catarinense. São 295 cidades em Santa Catarina. E ele queria levar 2 ônibus. Estava ali quase 600 ônibus. Ele queria ir para Brasília, para pedir democracia, para pedir a justiça, para pedir que a coisa funcionasse. E eu tinha acabado de ficar acampado na porta do 62BI, que é o Batalhão das Forças Armadas, em Joinville, pedindo intervenção militar com o Bolsonaro no poder. Eu era um caminhoneiro, sem estudo, estudo, tinha terminado o colegial, mas não tinha informação da Constituição, não conhecia livros, não conhecia a lei, não conhecia nada. Estava como cidadão pedindo algo. Logo depois disso eu conheci o Turíbio Torres. Começamos um movimento muito bacana, assim, vamos lá. Aí foi criado o Grupo Abrapa, um grupo muito importante para o Brasil, Associação Brasileira dos Patriotas. E ali ficamos meses em discussão o que fazer, e não dava certo, a coisa não ia. Um dia eu e o Turíbio se revoltamos. E eu saí de todos os grupos, e o Turíbio saiu de todos os grupos, liguei para ele, ficamos quase 1h30 falando no telefone. Eu disse, cara, nós não podemos depender de tipo de gente que não tem compromisso com o Brasil. Se for para fazer, vamos fazer eu e você esse movimento, mas nós vamos fazer. Nós não vamos ficar ouvindo esses caras que não têm compromisso com o Brasil. Aí passou daqui, passou dali, começamos a conversar, o pessoal começou, não, pelo amor de Deus, vamos se alinhar, pô, desculpa, a gente tá meio perdido ainda. Todo mundo aprendendo a ser de direita, né, mano? Ninguém, nós estamos aprendendo a ser de direita, nós até então não sabíamos. Estava entrando no processo. No processo. E eu lembro que o Turíbio foi para Brasília, em alguma coisa, não me lembro exatamente, isso é ele que vai contar melhor. E ele disse, e eu fui para uma reunião com 4 amigos caminhoneiros, porque nós estávamos passando de novo por um problema muito sério no transporte. Eu falei, vamos se reunir, vamos ver o que a gente pode fazer para socorrer o caminhoneiro autônomo agora, porque o autônomo está passando uma dificuldade. E nós sentamos 4 amigos numa mesa, na casa do amigo nosso chamado Jackson. Eu, o Jackson Maga e o Pickler. E ali, conversando e tal, eu disse assim, cara, tudo que a gente falava chegava, o problema chegava na Suprema Corte. Não, esse processo está na Suprema Corte, lá, parou e tal, não foi para frente, embargaram, pá. E eu disse assim para eles, eu falei, cara, nós estamos com um problema com a Suprema Corte há muito tempo.
a Suprema Corte está criando vários problemas dentro do Brasil, várias situações, tal. Falei, que tal se a gente esquecer do nosso umbigo agora também como caminhoneiro e vamos fazer um movimento em prol do Brasil? Vamos fazer uma paralisação dos caminhoneiros nacional, vamos convocar os caminhoneiros para a gente parar, para pedir a exoneração dos ministros e a contagem pública dos votos, que era o momento da contagem pública, né? Sim, momento importante. Bom, resumindo, tudo isso aconteceu. Aí liguei pro Turíbio e tal, falei, Turíbio, ó, tal, o que tu acha? O Turíbio falou, pô, essa é a pauta, eu acho que é interessante, vamos para cima. Aí reunimos a galera de novo, aquela galera que nós tínhamos brigado, porque estava todo mundo perdido, e todo mundo abraçou o movimento. Eu fiz uma live, essa live viralizou, foram quase 100 milhões de visualização. E o negócio começou a virar em grupos, e grupos. Resumindo, Magnus, não vou me estender. Eu dormi com 2.000 mensagens no telefone e acordei com mais de 45 mil mensagens. Mais de 600 grupos de WhatsApp. E ali começou. E no outro dia, ligação de deputado, ligação do presidente nacional da ProSoja, seu Antônio Galvão, nosso amigo. E todo mundo ligava para dizer, Zé Trovão, estamos juntos nesse movimento, você encabeçou, nós vamos começar. E dali começa a nossa história. Ali eu já estava assistindo o movimento já acontecer. E foi momentos especiais. Em que hora que o Sérgio entra nesse movimento? O Sérgio entra nesse movimento quando eu conheço o Luiz Mussini, um empresário do ramo de música, né? Ele é produtor musical, faz shows por todo o Brasil. E ele me procurou porque eu tinha passado o meu número no vídeo. Ele entrou em contato comigo. Começamos a conversar, ele falou, cara, eu vou falar com o Sérgio Reis e mais uma galera aí que eu sei que é de direita, que é conservador, dos artistas, e vamos marcar uma reunião em São Paulo. Nisso foi acontecer essa reunião, aí reunimos a galera, eu, Turíbio Torres, pegamos a galera em São Paulo. Fomos para uma belíssima reunião, tinha umas 100 pessoas na reunião, empresários de todos os ramos, presidentes de movimentos de direita de São Paulo, aquela coisa toda. E o Sérgio Reis, reclamava, aí começou de novo na reunião a discussão. Como que não, esse movimento não dá certo. O outro, não pode ser isso aí. Não, o outro não, que não sei o quê. E nisso o Sérgio Reis estava sentado na última cadeira lá no fundo. Lembra dessa imagem? Lembra dessa imagem? Esse vídeo viralizou. Viralizou. Ele levanta a passos largos e vem, rodeando todas as mesas. E o Sérgio Reis pega o microfone e diz assim, o que o Zé Trovão está falando é o que tem que ser feito. Vocês largam a mão de ser frouxo, porque se nós não chegarmos e metermos o pé na porta e tomarmos uma atitude, nós vamos perder o Brasil. Verdade. O povo calou a boca, um homem de 86 anos falando. Na época, 85, um artista, né? Querido de todos. Querido. E ali o Sérgio Reis me adotou como filho. Eu lembro que o Sérgio Reis me ligava à noite, ele e a dona Ângela. E eu deitado às vezes ali, tarde da noite com a minha família ali, minha esposa ainda estava num processo muito difícil mentalmente, a coisa não, né, ela não aceitava, minha esposa até hoje não aceita isso. Isso é um ônus que eu carrego para minha vida. Eu perdi muita coisa no meio disso, inclusive a minha relação familiar. Porque eu me dediquei e me dedico ao Brasil hoje. Eu não vi meu filho crescer. Meu filho não aceitava eu pegar ele no colo. Eu pegava meu filho no colo e ele chorava. Porque ele não era acostumado com o pai que vivia na rua, que vivia 24 horas correndo atrás de pessoas para conseguir fazer o 7 de setembro dar certo. E aí o Sérgio ligava, cara. E aí, trovoada, como é que você tá? Com aquela animação dele. Ele estava empolgado. Ele estava muito empolgado. E rapaz, foi o momento mais feliz da minha vida. Um dia eu olhei para todo mundo, tava eu, Torres, assim, eu disse, Torres, a gente é tão pequeno, cara. Eu sou amigo do senador Magno Malta, o homem mais importante que o Brasil já teve. E nessa época a gente acho que já se falava. Eu sou amigo do Sérgio Reis, ele me liga, cara. Isso me dava uma alegria, porque a gente nunca fez nada querendo fama, querendo holofote. Nós não queríamos nada que fosse para nós. A gente estava preocupado lá, eu estava preocupado com meu filho, que era um recém-nascido. Preocupado com as outras crianças, aquelas que não têm pai, que são órfãos, que estão dentro de uma instituição às vezes. A gente só quer que essas crianças tenham o direito de viver num país livre.
E do nada minha vida vira de cabeça para baixo. Eu começo a estar no meio de pessoas que eu nunca imaginei estar. Carla Zambelli me adotou como se fosse um irmão para ela. Carlinha fez tanto por mim, cara. Assim como você fez tanto por mim naquela época. Então eu comecei a ver que a chama que trouxe o Sérgio Reis para dentro do movimento mais importante do Brasil, que foi o 7 de setembro de 2021, estava unindo o Brasil inteiro em prol de uma única causa. Magno, eu lembro de um vídeo seu no pátio da Suprema Corte. E eu queria falar uma coisa aqui. Você do Espírito Santo que não votar em Magno Malta, você é covarde. Sabe por que você é covarde? Porque você não ama a tua família. Você não ama teus filhos, você não ama teus netos, você não ama teus parentes, você não ama ninguém. Porque você é o único homem que eu vi enfrentar a Suprema Corte até hoje. Cadê os senadores do Espírito Santo? Cadê aquele tal prefeito do Espírito Santo? Que disse que era tão bom ali, um prefeito por aí, que batia no peito e que eu vi vídeos dele defendendo a Suprema Corte. Cadê os defensores dos bons costumes? Você é o único homem, senador. E eu te chamo de senador, um único homem que do dia em que eu te conheci, através do primeiro vídeo da sabatina do Alexandre de Moraes, até o dia de hoje que eu estive aqui no teu evento, nunca mudou uma palavra da tua boca. O teu discurso não é o mesmo, porque você não repete coisa, porque o senhor não é papagaio de pirata. O senhor tem dentro do seu coração algo que ninguém tem. O senhor tem propósito. O senhor tem algo definido dentro do seu coração, que é salvar o Brasil. Assim como o senhor salva essas vidas desses homens que são dependentes químicos, dependentes do álcool. Assim como o senhor dá essa estrutura para esse estado tão importante, o senhor tem um propósito, que é retornar para aquela cadeira para mostrar para aqueles que estão se passando que existe lei no Brasil. Então é por isso que eu estou dizendo para você capixaba, que gosta do Zé Trovão, eu vou te pedir pelo amor de Deus, se você vai votar no nosso senador, se você tem 10 votos, angarie 100, angarie 1000. Faça a tua parte. E chega para a pessoa e diga para ela assim, olha, você tem que votar no Magno Malta. Não é porque o Bolsonaro gosta dele, não. É porque o Magno Malta gosta do Brasil e gosta do Espírito Santo. Então é isso que eu estou falando aqui agora, mudando um pouco do que a gente estava conversando, mas eu precisava desabafar isso, porque eu tenho o senhor para mim como um herói. O senhor me inspira todos os dias. Quando eu tô cansado, senador, eu tô cansado, eu tô às vezes querendo desistir de tanta paulada que a gente leva, eu assisto um vídeo do senhor. Das suas brigas lá no Senado. De quando o senhor dava de dedo e dizia, vocês têm que honrar isso aqui. Nós temos que honrar esse livro que está atrás do senhor, a Constituição. Com certeza. E o senhor honra isso. Então, tudo isso que aconteceu na nossa vida, senador, foi algo que me fez definitivamente saber que eu estava ao lado das pessoas certas, que eu precisava me manter ao lado delas e que jamais eu poderia olhar para trás e me arrepender de nada que eu vivi. Eu perdi, meu filho está com 1 ano e 3 meses. Eu posso dizer que eu perdi 1 ano da vida do meu filho. Se eu tiver muito com meu filho, é 3 meses. Mas algo eu ganhei. Eu estou ganhando todos os dias. Mais um soldado para guerrear ao nosso lado, para fazer com que o meu filho, quando ele estiver na minha idade, ele olhe para trás e fale assim, meu pai foi ausente enquanto eu era pequeno. Mas o meu pai, ausente enquanto eu era pequeno, deu, junto com o senador Magno Malta, junto com o presidente Bolsonaro, um futuro que eu estou vivendo hoje, que é livre, é liberdade, é respeito à democracia, é respeito à Constituição. E isso, senador, que nós precisamos entender, que cada capixaba precisa entender. Eu saí de Santa Catarina, estou em plena campanha para vir aqui,
dar um abraço no Senhor, prestigiar o teu evento, me sentir honrado, mas eu vim aqui para pedir voto para o Senhor, para o povo capixaba. Porque se nós não elegermos o Senhor, a esquerda vai voltar para o poder, dentro do Senado, pelo Espírito Santo. Porque o Senhor está aqui, com pouco recurso, e eles estão com milhões e milhões colocando. Mas eles não têm o que o Senhor tem, que está lá no livro de Hebreus, lá no livro de Efésios, perdão. Eles não têm a armadura divina que o Senhor tem. E é essa armadura que está revestida sobre o Senhor, e essa espada que está sobre a sua mão, que vai abrir todos os caminhos. O Senhor será o maior senador votado no estado do Espírito Santo. O Senhor vai quebrar todos os recordes, porque não é nós, é um projeto de Deus para a vida do Senhor. E é um projeto do povo capixaba para a tua vida. Então eu me sinto honrado por tudo isso. Eu te agradeço, Zé. Teve 2 momentos muito importantes na sua vida de fala minha com você, né? O dia do dia 7 para o dia 8, do dia 8 para o dia 9. Sim. E você dizia para mim, meu filho tem 3 meses, e foram 2 coisas muito importantes. Você falou, eu vou fugir, eu vou embora. Eu vou embora porque esses caras vão me prender. Bom, falamos pela última vez e na segunda vez você já não estava mais. Nós falamos, né, você me ligou, né, já era um outro número de telefone. Bom, a gente achava que ele estava grampeado, eu também não sei se estava ou se não estava, a gente nunca sabe, né? A gente sabe, vamos ver lá na frente, né? Mas o que tiver nele é tudo verdade, o que nós falamos. Sim. E o segundo foi que eu vou sair. Mas continuou falando, continuou corajoso, forte, mas machucado por conta da sua criança, da sua família. Você estava no México, e o dia que você me ligou dizendo, eu vou me entregar. Eu vou me entregar. E qual foi o dia mais difícil? Foi o dia de sair ou o dia de se entregar? Porque você, ao se entregar, você saltou no despenhadeiro sem um paraquedas, sem saber o que podia dar, né? Que você estava se entregando para alguém que estava ali querendo, alguém que estava ali buscando, alguém que tinha feito um mandado, né? Alguém que queria lhe usar como bode expiatório para calar os outros, dar uma lição para os outros. Qual foi o dia mais difícil? Foi o dia de sair ou o dia de voltar? Os 2 dias foram muito difíceis. Eu fui de Joinville a Guarulhos chorando, porque eu tinha deixado uma criança recém-nascida em casa. Eu não sabia se um dia eu ia conseguir voltar, eu não sabia se eu ia um dia ter vida para voltar. Porque a gente não sabe o que podia acontecer. A perseguição sempre foi muito grande, as ameaças sempre muito grandes. Mas quando eu voltei para o Brasil para cumprir a minha missão, que era continuar lutando ao lado do povo brasileiro, eu peguei meu filho no colo, eu senti o cheiro dele e tive que entregar ele na mão da minha mulher de novo e disse, olha, eu não sei se vou ficar preso 1 semana, 1 ano, 10 anos ou a vida inteira. Mas eu não posso ser covarde. O povo brasileiro lutou ao meu lado no dia 7 de setembro, mesmo eu estando longe do Brasil. E eu vou agora cumprir a minha missão, que é continuar acreditando que depois que tudo isso aqui passar, eu vou voltar às ruas e vou voltar a falar tudo aquilo que eu penso. Porque a minha liberdade, a minha vida, não pode ser maior do que a liberdade do povo brasileiro. Ali foi o momento mais complicado para mim. Então ambos foram difíceis. Mas deixar meu filho e não saber quando, ali eu não sabia mais quando eu ia vê-los. Dali eu ia para uma cela. Ali para eu sair da cela ou para alguém entrar, um carcereiro tem que abrir a porta. Um juiz tem que autorizar. E quando isso ia acontecer? No México eu sabia que eu podia voltar a qualquer momento. Assim como voltei. Mas e agora numa cadeia?
Quando minha esposa ligava com meu filho no colo, eu tava careca, porque rasparam a minha cabeça e tiraram a minha barba no presídio. E me botaram uma roupa laranja. Lá dentro o socialismo funciona. Todo mundo usa o mesmo corte de cabelo, a mesma roupa e come da mesma comida. Não é essa a tão sonhada cartilha do socialismo? Sim. Todos têm o mesmo direito? Lá na cadeia funciona. Lá na cadeia. A cadeia é um lugar muito triste de se viver. É um lugar de muita coisa ruim. Que ali tem pessoas de todo tipo. Ali funciona. Então quando eu entrei ali, eu não sabia mais quando eu ia sair. Então foi um momento muito complicado para mim. Talvez o mais difícil da minha vida. Zé, pra gente encerrar, eu quero agradecer e saber que muita gente tem vontade de verbalizar, muita gente tem vontade de falar. E liberdade tem preço, não é? Alguém tem que, desavisadamente, assim, sem conhecimento do que é o perigo, o que é o medo, tomar a frente e dar o passo e representar o que os outros sentem e o que os outros querem falar, sem medo de que sua cabeça vai rolar ou vai deixar de rolar, né? Um sentimento que a gente percebe no presidente, um sentimento que eu percebo que eu tenho, assim, eu não conheço esse sentimento, como eu não conheço o sentimento de vaidade também. E você também não conhece esse sentimento de medo, não é? Por isso o povo brasileiro tem você como referência. Daniel Silveira, vocês viraram símbolo de liberdade, não é? Oswaldo Eustáquio, Alan dos Santos, Roberto Jefferson, tantos outros vitimados pela covardia daquilo que não existe. Exato. De prisões ilegais por crime de opinião. Bom, e realmente só o Senado. Mas você, na Câmara Federal, no parlamento da Câmara Federal, certamente com aqueles que lá já estão, e que se encorajam a tomar posições, eles certamente serão beneficiados com a sua presença. E aqui me dirijo ao povo de Santa Catarina. As famílias de Santa Catarina, aos jovens, sei que vocês se inspiram nele, na coragem dele. A Bíblia fala de homens dos quais o mundo não era digno. Existem homens dos quais o mundo não é digno. E certamente vocês vão votar num cara que eu posso incluir aqui, nos homens dos quais o mundo não era digno. Então eu queria pedir a vocês que não fizessem como os gaúchos fizeram um dia. Tomaram Pedro Simão do Brasil. Tiraram Pedro Simão do Senado. Então, não percam a oportunidade de colocar Zé Trovão dentro da Câmara Federal. Dentro da Câmara Federal se decide a vida do país, porque é a casa do povo. E Bolsonaro vai precisar de alguém que tenha a coragem que ele tem, que pense como ele pensa, que age como ele age, e certamente não se furtará ao enfrentamento em nenhum momento. Você tem uma virtude e tem um dom especial. Você tem conteúdo, você sabe falar, você sabe verbalizar, você sabe contextualizar, sabe ligar os seus raciocínios, e isso é muito importante. Você já é alguém que figura no coração dos brasileiros como muito querido. Então o que eu quero pedir ao povo desse estado é que vote Zé Trovão para deputado federal. Certamente o seu voo será maior. Amém. Não é? Quando os inimigos se levantam e tentam nos parar, é porque eles conhecem o potencial e sabem que na hora que decolar, nunca mais vai parar. Amém. E não é a política que vai te fazer decolar, a política partidária que eu estou dizendo. Sim. E porque política você já faz. Sim. O preço que você está pagando é porque você faz política, porque você não é politiqueiro. Política é a arte de fazer o bem, é a arte de fazer justiça, é a arte de tomar a dor do mais sofrido, é a arte de enfrentar o poderoso, o filhote de ditador, e tudo isso você já fez. Então, e você não precisa de ter um mandato para isso. Mas o Brasil precisa de que você tenha um mandato. Por isso eu quero pedir a vocês, Obrigado. Eu gostaria muito de ter o prazer de votar em você para senador. Gostaria muito mesmo.